Eu te convido a abrir a palavra do nosso Deus em Mateus 16, 21 ao 24. Mateus 16, 21 ao 24. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. O tema da mensagem é: não despreze a sua cruz, negue a si mesmo. Aleluias. Mateus 16, 21 ao 24. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é a pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra ela ardeu muito ao meu coração. Tinha mais ou menos uma semana que eu perdi a minha tia. Muitos aqui sabem que ela partiu. Ela era servo de Deus, ela era uma pessoa abençoada, ela era uma pessoa muito usada por Deus para falar conosco através da palavra de Deus, através de sonhos. Deus dava sonhos a ela para falar conosco. E tinha dias, ou uma semana que eu tinha perdido ela, e eu estava na minha casa, eu estava limpando o quarto da Gabi, e eu estou assim: Senhor, eu estou cansada. Eu vou parar. Quem já falou isso? Pode levantar a mão. Eu estou cansada. Eu vou parar. Eu estou cansada de perder. Eu estou cansada de passar luta. Eu estou cansada de passar dificuldade. Eu estou cansada de orar por uma coisa e não ser do meu jeito. O Senhor ministrou algo no meu coração naquele momento. Não despreze a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Será que nós estamos negando a nós mesmos e desprezando a cruz do Senhor? O Senhor ministrou ao meu coração que às vezes em nossas vidas nós passamos momentos difíceis e nós queremos mandar no Senhor, como Pedro, como Jesus falou aqui, que estava chegando o momento que ele ia sofrer. O diabo foi e sopra no ouvido de Pedro: não, Senhor. Quantas das vezes acontece conosco? Às vezes é necessário a gente passar aquele momento de provação, aí a gente chega diante de Deus, querendo mandar em Deus, querendo ser dono de Deus, Senhor de Deus. Não, Senhor, eu não vou passar por isso não, mas é necessário nós passarmos por tudo isso. Sabe para quê? Para nós termos maturidade espiritual. Quantos aqui têm maturidade espiritual? De entender que tudo que nós passamos é permissão do Senhor. E às vezes a gente só quer rir, só quer coisas boas, só quer momentos bons. Está numa festa é muito bom. Está numa casa de uma amiga comemorando algo é muito bom. Tomando café com uma pessoa especial é muito bom. Mas na hora que chega a hora da aprovação, a gente quer chegar diante do Senhor, assim como Pedro chegou e falar: não, Senhor. Quantas das vezes nós falamos isso? E hoje é noite a qual o Senhor vai nos mostrar que nós não devemos negar a nós mesmos, que nós temos que negar a nós mesmos e não desprezar aquilo que o Senhor permitia nós passar. Negar a nós mesmos é quando chegar na hora de vir para a igreja e está um jogo passando. Não, hoje eu vou no culto. Das 5, das 5h30, das 5h40, das 10 para 6 e não arruma para ir no culto.
Negar a nós mesmos é dar 5 horas. Não, hoje eu vou no culto. Em nome de Jesus. Está passando jogo na televisão, mas eu vou no culto. Eu vou no culto. A vontade vai vir de ficar em casa vendo o jogo. A vontade vai vir de ficar em casa vendo uma televisão. Mas negar a nós mesmos é deixar tudo para trás. Tudo aquilo que impede nós de servir ao Senhor e vir adorar Ele em espírito e em verdade. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Será que nós estamos negando a nós mesmos? Será que nós estamos deixando tudo aquilo de lado que nos impede de adorar a Deus e vindo adorar a Deus? Ou será que nós estamos deixando o passado, deixando aquilo tudo de ruim que aconteceu conosco, como eu estava naquele dia falando com o Senhor? Eu vou parar. Estava negando, o Senhor. Estava desprezando o momento que o Senhor me preparou aquele momento para poder eu ter maturidade espiritual. E o Senhor ministrou algo ao meu coração. Eu nunca falei aqui, mas o Senhor tocou o meu coração. Eu chorei demais para não falar, mas o Senhor falou: fala. Quando eu perdi a minha mãe e o meu irmão, eu fiquei muito abalada, o meu psicológico muito abalado. E eu lendo essa passagem aqui, a qual Satanás soprou na mente de Pedro, e Pedro falou, eu lembrei desse momento que eu passei. A minha sogra está aqui, ela não deixa eu mentir. Quando eu perdi eles, o Gustavo nasceu, fiquei com a cabeça muito tumultuada. O inimigo sobrou na minha mente que eu era vaso ruim. E eu falei. A minha sogra às vezes vem conversar comigo e fala: não preocupa comigo não. Os outros vêm conversar comigo: preocupa comigo não, que vaso ruim não quebra. E nós somos vaso ruim? O que nós somos? Vaso de honra. Você é vaso de honra. Nós somos vaso de honra. Nós somos guerreiras e guerreiros do Senhor, a qual o inimigo vem contra as nossas vidas para fazer a gente parar e cair, mas nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. E nesse momento que eu passei essa adversidade, onde o inimigo soprou na minha mente, até então eu não tinha falado. Uma coisa é você ser tentado, o inimigo soprar na sua mente e você lutar contra aquilo, orar e repreender. Mas a partir do momento que você fala, aí sim vem a guerra e a luta espiritual. Irmãos, a partir do momento que eu falei aquilo, que eu era vaso ruim que eu falava, o inimigo aproveitou da situação. E eu tenho algo para te falar nessa noite: cuidado com o que você fala, porque o inimigo não tem pena. Você acha que o inimigo ficou com pena porque eu estava naquela situação difícil? Você acha que o que você fala, o inimigo vai ficar com pena? Ela falou isso porque ela está passando dificuldade. Não, ele vai entrar. Pois ele entrou na minha casa. Eu nunca contei isso aqui, irmãos, mas hoje o Senhor ministrou fortemente para eu contar. O inimigo entrou na minha casa. O inimigo entrou com tanta pressão na minha casa, no meu quarto, que eu amamentava o Gustavo com o olho fechado, e ele vinha em cima de mim. Eu repreendia e ele vinha em cima de mim. O inimigo entrou com tanta pressão na minha casa por porta de legalidade, assim como Pedro abriu a porta de legalidade, eu também abri, ele entrou. Irmãos, às vezes eu deitava no chão, no colchão para dormir, que eu sentia muito calor, ele deitava em cima de mim e ia me afundando, e eu orando, repreendendo, pedindo oração aos irmãos, mas eu não queria contar, porque eu falei: eles vão achar que eu estou ficando doida. Mas eu comecei a orar, a repreender. Como se nada bastasse, tudo que eu pegava, minha sogra está aqui, tudo que eu pegava na cozinha quebrava. Se eu começava a lavar um copo ou um prato, quebrava. Por fim, ninguém podia ir lá em casa beber uma água, que já não tinha copo. Não podia comer, porque eu não tinha prato. Não é mentira, irmãos. Eu estou contando aqui para vocês verem como que é quando a gente abre porta de legalidade, o inimigo entra, e não é mentira, é verdade. Eu sou crente, então vigia.
Ah, eu sou pastor, então vigia. Ah, eu sou missionário evangelista, então vigia, porque ele entra. Pode ser quem for. Deus abriu porta de legalidade, abriu uma brechinha, ele entra. Pedro era discípulo, andava com Jesus. Ele deu legalidade, Satanás entrou, falando para Jesus não se entregar, não. Ele entra. Então, irmãos, eu ia arrumar a cozinha, quebrava as coisas. Eu ia limpar, quebrava. E nisso, para os irmãos ter a certeza que era o inimigo, eu sentia algo atrás de mim rodando. E eu repreendia. E dentro do meu espírito, o Senhor falava, é o inimigo que aproveitou dessa situação e entrou. Como eu estava com muita vergonha de voltar para a igreja, igual os irmãos sabem da situação, eu fiquei com muita vergonha de voltar, para a igreja quando eu era lá no Bonfim. Uma amiga minha que ia muito lá na minha casa me convidou para ir na igreja do irmão dela, na rua debaixo da minha casa. Eu falei, não vou não. Não vou não, porque eu não estou bem. O Gustavo chora muito, o Gustavo é muito enjoadinho, vai ficar chorando o culto inteiro. Ela, vamos. Falei, então fui. Pois o Gustavo começou a chorar da hora que eu falei que ia até na porta da igreja. Chegou lá, ele parou. E Deus usou o pastor para falar comigo, irmãos. Quem não acredita que Deus fala, Ele fala. Basta a gente colocar na posição. Ele nos usa. Basta a gente colocar na posição. A negar nós mesmos e seguir ao Senhor. Não desprezar a palavra dEle, amém? Então o pastor foi usado por Deus para falar comigo naquela noite. Irmão, o inimigo entrou na sua casa por uma porta de legalidade que a irmã deu, por algo que a irmã falou. E o inimigo não está deixando a irmã dormir. O inimigo está fazendo as coisas quebrar dentro da sua casa. Irmãos, aquele dia, a partir daquela oração que o pastor fez através do Espírito Santo de Deus, o inimigo bateu em retirada, amém? Você pode glorificar e adorar o Senhor, porque a partir do momento que a gente entrega a vida para o Senhor e se posiciona diante dEle e fala, eu quero seguir ao Senhor, o inimigo bate em retirada. Eu gostaria muito que você tome posse. Eu gosto muito de lembrar isso que aconteceu na minha vida. Sabe por quê? Me dá mais fé. Eu acredito mais ainda que o Senhor fala. Amém? Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra nessa noite. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você chama seu filho. Cuidado, cuidado. Só isso que o Senhor ministrava no meu coração. Fala com a minha igreja para tomar cuidado. Porque aqui o Senhor fala com Satanás que ele era pedra de tropeço. Não é seu irmão que é pedra de tropeço. Que às vezes a gente fala, não, fulano não me deixa caminhar, meu marido não me deixa caminhar, minha esposa não me deixa caminhar, ela é pedra de tropeço. Uma coisa eu te falo nessa noite, a pedra de tropeço que a gente tem que lutar é Satanás. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso marido, mas é contra o Satanás. Escuta só, porque eu já falei muitas vezes, Senhor, se fulano for pedra de... Só Jesus. Senhor, fulano está sendo pedra de tropeço na minha vida. Arranca ele, senão eu vou arrancar com a minha mão. Só Jesus. Olha só as portas de legalidade que a gente abre. Aí às vezes a gente passa uma luta, pensa, por que eu estou passando isso? É por causa da boca grande. É porque às vezes, em vez da gente usar a nossa boca para falar da palavra de Deus, a gente usa a nossa boca para falar aquilo que o Senhor não agrada. Aí além da gente ofender o nosso irmão, ofender o nosso próximo, a gente afasta o Espírito Santo da gente. Amém? Glória a Jesus. Agora vamos entrar na mensagem, amém? Glória a Jesus. Ou a gente é discípulo ou não é. O que somos? Servimos ao Senhor ou não? Estamos decididos a seguir ao Senhor ou não? Estamos decididos a sair de casa e vir para a casa do Senhor para adorar o Senhor ou não? Ou estamos na hora de adorar, de vir para a igreja, eu não vou na igreja não porque o culto é ruim. Eu não vou na igreja não porque o louvor é ruim. Eu não vou na igreja não, porque o pastor é ruim para pregar. Ruim somos nós. O Senhor ministrou forte ao meu coração. Que às vezes sabe o que acontece? A gente fica em casa vendo novela o dia inteiro. Que tem uns canais que passam, eu graças a Deus não gosto.
A gente fica em casa vendo novela o dia inteiro, vendo filme o dia inteiro, vendo tudo o dia inteiro. Aí dá 5:50, vem para a igreja. Cheio de quê? Onde nós temos que nos alegrar, vir na presença do Senhor, quer dizer que nós temos que nos preparar durante o dia. O culto, o louvor não é ruim. O que é ruim é nós, quando vemos para a igreja, para a casa do Senhor, com o coração cheio de coisa que não provém. Às vezes a gente passa o dia inteiro falando mal, porque às vezes é bom, né, juntar. A gente junta em rodas para falar de tudo, menos a palavra de Deus. Aí a gente quer vir para a igreja, vim para adorar. Vem não. Não vem. Quando nós vimos para a igreja, para a presença do Senhor, nós temos que esvaziar os nossos corações, sabe para quê? Para a glória do Senhor entrar. Porque às vezes a gente chega no louvor, aí a gente vê defeito na minha voz, né? Os irmãos vê defeito na minha voz, porque a minha voz às vezes é rouca. Vê defeito no instrumentista, vê defeito no irmão, vê defeito em tudo, menos em nós mesmos. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, poxa, aquele louvor canta todo domingo, então adore a Ele. Aproveita que o louvor canta todo domingo, talvez esse louvor, por cantar todo domingo, Deus está preparando, falando, hoje o meu servo vai, eu vou falar com ele através daquele louvor, mas não fala. Não porque o Senhor não fala, é porque a gente vem para a igreja cheio de tudo, menos da presença e da graça do Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar, esvazia de si mesmo. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que quando nós viemos aqui para a casa do Senhor, para adorar Ele, o nosso culto seja para Ele, o nosso culto seja para glorificar Ele, o nosso culto seja para adorar Ele, o nosso culto seja para engrandecer a Ele, porque me incomoda, irmãos, eu tenho que falar, Jesus, misericórdia, me incomoda. Às vezes as pessoas saem de casa, oh meu Deus, e vêm para a igreja e fica com o braço cruzado olhando para o teto. Jesus, desculpa, Jesus morreu por nós, amém? Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele nos deu salvação, Ele nos garante a vida eterna. O que Ele espera de nós é verdadeiros adoradores. Quantos verdadeiros adoradores temos aqui nessa noite? Aleluias! Então quando nós viemos para a casa do Senhor, adore a Ele, glorifique a Ele. Deixa aquilo que te entristece lá atrás. Porque quantas das vezes, eu estou falando experiência própria, tá? Estou falando para julgar os irmãos, não. Estou falando experiência própria. Quantas das vezes eu vinha para a igreja tão triste, angustiada por tantas coisas que os irmãos sabem que aconteceu, brigando com Deus, falando, Senhor, eu não mereço passar por isso. Senhor, aí vinha para a igreja, ia para casa do mesmo jeito. A culpa é de quem? É o Senhor que não fala mais? É o Senhor que não trabalha mais? É o Senhor que não trabalha mais em nossas vidas, em nossa família? Não, a culpa é nossa. Então quando antes de nós entrarmos daquela porta para dentro, fala, Senhor, em nome de Jesus, eu me esvazio de mim, da minha vontade, do meu eu quero ouvir o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu vim aqui para prestar o culto para o Senhor, porque os irmãos do louvor não estão cantando para mim. Às vezes a gente tem mania de falar, o louvor está ruim, então entra e melhora. Entra para o louvor e melhora. Ah, a palavra está ruim, estuda e prega, porque a obra do Senhor precisa de pessoas que falam a verdade. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, a qual adora o Pai em espírito e em verdade, e nada e ninguém te impede de estar aqui adorando ao Senhor. Amém? Nós estamos aqui pedindo, vem adorar o Senhor conosco, vem fazer a obra do Senhor conosco. Nós estamos aqui, nós não sabemos nada, é Ele que nos instrui, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos levanta. Quando nós não temos forças, levantamos de manhã, às vezes no domingo, para vir adorar o Senhor, às vezes não temos força para levantar da cama, nós olhamos para o alto e falamos, Senhor, o louvor é para o
o Senhor, a glória é tua, a honra é tua, é tudo para o Senhor. Nós vamos lá, não é para aparecer para o homem, nós vamos lá para diminuir nós mesmos, para que a tua glória, a tua graça, a tua presença cresça naquele lugar. Amém? Quando nós vamos para a casa do Senhor, o Senhor ministra os nossos corações da palavra, não é para aparecer não. Às vezes a pessoa fala, ela vai louvar, ele vai pregar, sabe por quê? Que você ainda não colocou na posição para o Senhor te usar. Quantas vezes nós vemos muito defeito no nosso próximo, ela vai louvar? Vai, porque ela é uma verdadeira adoradora. O Senhor achou dentro dela, dentro dele, um verdadeiro adorador. Errar, todo mundo erra. Uma vez eu ouvi aqui, algo me chamou a atenção, o pastor Júnior falou, eu fui para casa impactada. Aquela manhã eu fui impactada e rindo ao mesmo tempo. Porque eu falei com a Regina, foi forte. Tem pessoas que acham que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Quer escolher quem entra para o louvor, quem entra para a pregação, quem vai entrar no céu. Jesus é amor, Ele nos escolheu. Se nós estamos aqui é porque Ele nos escolheu. Se fosse de nós mesmos, nós não teríamos força para chegar até aqui. Quantas lutas, quantas dificuldades cada um tem passado, esse dia, essa semana tem enfrentado, mas está aqui, é porque você aguentou? Não, pela fé. O Senhor te sustentou, o Senhor te carregou, o Senhor tem te carregado, o Senhor tem me carregado, o Senhor tem me sustentado. Eu lembro que quando eu perdi a minha mãe, um irmão foi lá em casa, minha irmã vai lembrar disso, ele sentou na nossa frente e falou assim, como vocês estão aguentando? Eu falei com ele, eu não estou aguentando. É o Espírito Santo que nos mantém de pé, amém? É o Espírito Santo que está dentro de você. Agora, com essas provações que você está passando, que nós estamos passando, nós entendemos o porquê de lá atrás, os montes. Nós entendemos o porquê de lá atrás, as orações na igreja. Nós entendemos o porquê de lá atrás, quando nós subimos para levar a palavra de Deus, lá nas favelas, no alto do Santa Rita, nós entendemos que o Senhor estava nos preparando, nos dando maturidade espiritual para aguentar hoje o que nós estamos aguentando. É oração, é fé, é jejum, é palavra. Às vezes as pessoas me julgam, ela, aqui ó, eu não, é a palavra. Às vezes quando a gente acorda que a gente não tem força, aqui ó, que sustenta. É a palavra. Eu te convido a ir para a palavra. Quando você acordar, fala, Senhor, hoje está ruim, porque tem dia, eu falo, Senhor, hoje eu estou de parabéns, tá brabo aqui. O negócio tá, não estou aguentando nem levantar. Por favor, Senhor, cala a boca de todo mundo, senão eu vou brigar com os outros. Fala, Senhor, misericórdia, hoje eu estou igual o Pedro, aquela parte que ele corta a orelha do soldado, só aquela parte. Senhor, hoje eu estou muito brava, o Senhor me perdoa, uma misericórdia, Fala, Senhor, me ajuda, é a palavra. Não tem necessidade da gente descontar a nossa luta, a nossa dificuldade, os nossos problemas em todo mundo, sabe por quê? Aqui, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Tudo que você quiser, para angústia, para depressão, para opressão, porque o diabo, ele é sujo. Ele é sujo. Ele tentou me jogar depressão, mas uma depressão forte, igual eu contei para os irmãos, quando eu falava que vaso ruim não quebra. Sabe? Toda vez que eu falava com a minha sogra, ou quem às vezes conversava comigo, que vaso ruim não quebra, eu sentia uma angústia tão grande no peito, que a partir daquele momento, igual eu contei para os irmãos, aquela oração do pastor, amigo nosso, para a glória de Deus, aleluias, nunca mais aconteceu aquilo. Não que eu não tive luta, dificuldade, mas para a glória de Deus, o Senhor me sustentou de pé, amém? E para a glória de Deus, o Senhor está te sustentando de pé e vai continuar te sustentando de pé, amém? Às vezes você pensa, eu estou passando isso, mas o Senhor vai te sustentar. O meu marido está bebendo, meu filho desviou, o Senhor está te sustentando de pé.
Aqui a palavra, quando o Senhor está te sustentando. É só pegar a Bíblia. Pede ao Senhor para falar que Ele fala. Aleluias. Temos que sujeitar as nossas vontades. Tomar a cruz é renunciar à nossa vontade. Às vezes, né? Antes, agora não, graças a Deus eu converti. Quando vinha aquela vontade de brigar com as pessoas, acordar meio braba, acordar meio... Eu falei, Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero, Senhor, caminhar com o Senhor. Pai, eu não quero ser assim. A melhor coisa que nós podemos fazer na presença do Senhor é, sabe o quê? Ser sincero. Quando a gente lemos a palavra de Deus e vemos que Davi venceu, mesmo tendo pecado, por que ele venceu? Porque ele foi sincero. Pequei contra ti. Ele foi sincero. Não fica mascarando a dor. Que às vezes a gente não vence, é porque a gente chega, Senhor, não. Chega na humildade, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou aqui, mas a minha vontade é de largar, abandonar a cruz. A minha vontade é de abandonar tudo e seguir a minha vida lá no mundo. Mas não, quando a gente segue diante do Senhor, fica diante daquele que tudo pode, que tudo vê, e abre o nosso coração e fala assim, Senhor, eu quero estar em tua presença, porque eu não tenho lugar para onde ir, só tu tens a palavra de vida eterna. Quando assim, todos os dias que nós falamos isso, aquela palavra de vida eterna vai entrando no nosso coração, aí a vontade de desanimar, ela some. A palavra de Deus vai entrando no nosso coração, aí nós conseguimos negar as nossas vontades. Aquela vontade que às vezes no ensaio do louvor, a irmã falou, irmão, hoje eu não vou no ensaio não, porque aconteceu isso. Vai em nome de Jesus. Não deixe aquilo que aconteceu te atrapalhar de vir no ensaio, te atrapalhar para adorar a Deus. Os irmãos já reparou que no dia do louvor, no dia que a gente vimos para a casa do Senhor, o inimigo arruma um laço para a gente pecar, para a gente errar, para nós nos envergonhar. Vocês já repararam isso? Comigo já aconteceu muito. E às vezes eu estou aqui louvando, falo, Senhor, não sou digna de estar aqui, mas a palavra do Senhor nos sustenta e ela nos limpa, amém? Não deixe de fazer a obra do Senhor por aquilo que aconteceu, pela tristeza, pela luta, pela dificuldade, senão o nosso pastor não estava aqui. O nosso pastor é uma inspiração para nós. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem que tem a palavra de Deus. Quando você estiver pensando em desistir, você pensa, não, Senhor, me ajuda. Porque o Senhor usa tanto o nosso pastor para falar conosco. Me ajuda, me sustenta, me ajuda, me sustenta. Porque ele é homem de Deus. É usado por Deus para falar conosco. Amém? Glória a Jesus. Negar a si mesmo significa não falar o que nós queremos, e sim falar aquilo que Deus manda. É difícil, né? O Senhor tratou muito ao meu coração semana passada. Eu estava subindo do serviço. Tinha uma moça que eu convidei ela várias vezes para vir na igreja, mas ainda não veio não. Mas eu creio que o Senhor está fazendo a obra. Tinha uma moça parada na padaria. Eu chamei ela no canto, falei com ela assim, minha filha, Jesus tem algo na sua vida, o Senhor tem planos na sua vida. Sabe o que ela falou comigo, que eu fiquei com vergonha? Agora eu acredito que o Senhor tem algo na minha vida, porque você passa sempre perto de mim, nem me cumprimenta. Hoje você veio falar de Jesus para mim? Olha que vergonha. Eu falei assim, mas tudo, aí a gente quer usar a palavra, né? Tudo tem seu tempo determinado. Uma vergonha, irmãos, dentro de mim, doido para enfiar a cara no buraco. Mas eu falei, não vou abaixar a cabeça, Satanás. Se você quer que eu envergonhe aqui, eu não vou abaixar a cabeça. Falei, em nome de Jesus, fulana.
Tudo tem seu tempo determinado. Chegou a sua hora. Só ela não veio no culto ainda, mas eu creio que chegou a hora dela. O Senhor ministrou meu coração algo forte, sabe por quê? Quantas das vezes a gente perde tempo conversando com pessoas, assuntos que às vezes não é da palavra de Deus, e às vezes a gente não tem coragem de falar com a pessoa: Jesus te ama. Negar a si mesmo, é assim. Não, hoje eu não vou conversar nada disso com você, eu vou falar só a palavra de Deus. Eu não quero mais falar daquele fulano não, que eu falo sempre com você não. Porque, né, às vezes a gente vê situações, a gente não, graças a Deus a gente nunca passou por isso e nunca vai passar, que a gente não fala mal dos outros. Mas às vezes a gente vê algumas situações em outros lugares, as pessoas às vezes juntam para falar de tanta coisa, de tanta gente. Um dia o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu estava triste porque aconteceu uma situação lá na família. Falei: Senhor, vou brigar. Vou brigar. O Espírito Santo de Deus falou: não vai não. Não vai. Não fui, irmãos, para a glória de Deus. O Senhor ministrou algo ao meu coração muito forte. Se do mesmo jeito que a gente perde o tempo falando mal do outro, e se nós orássemos por ele? E se o tempo que a gente perde, às vezes falando mal do nosso marido com a fulana, ou falando mal do nosso filho com a ciclana, ou falando mal do nosso patrão, ou do nosso colega de trabalho, fala: Senhor, não vou falar mal daquele homem hoje não, eu vou vir aqui orar para aquele homem. A minha vontade é falar mal, né? A gente tem que ser sincero. Mas hoje eu vim aqui, Senhor, orar por ele. Ore por ele. Ore por mim. Eu sei que a minha voz tem hora que é igual para tu dono, mas ora por mim. Fala: Senhor, dá condição àquela irmã para louvar o Senhor, que ela gosta de te adorar. Ore por mim. Negue a vontade de fazer aquilo que nós possamos negar, possamos negar a vontade de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Só assim nós vamos conseguir seguir o Senhor. Só assim nós vamos conseguir estar na presença do Senhor. Só assim nós não vamos desprezar a nossa cruz. Só negando a nós mesmos. Não tem como. Não tem como você falar assim: não, eu vou na igreja hoje, vou adorar, vou buscar, vou glorificar, vou louvar, vou pregar, mas ficou o dia inteiro brigando com fulano, o dia inteiro falando mal. Não tem como. Não tem como. O Senhor usa pela misericórdia. O Senhor usa pela graça. Mas uma hora, porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor é amor, mas é justiça. Uma hora a justiça de Deus pode passar. Então que nós possamos nos converter enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O Senhor tem falado muito nas pregações que Ele está voltando. E se Ele voltar hoje? E se Ele voltar agora? Será que nós vamos subir? Hoje é noite de reflexão, é noite onde nós vamos nos negar a nós mesmos, onde nós vamos, em nome de Jesus, voltar para a presença do Senhor. Está desviado. Não, todos os dias temos que voltar para a presença do Senhor, toda hora, porque nós pecamos a todo momento. Às vezes você começa a falar com uma pessoa um assunto, quando vê você explode, pecou. Pecou porque nós envergonhamos o nome do Senhor. Aí passa alguém e fala: aquela ali louva lá na igreja. Então que nós possamos a cada dia voltar para a presença do Senhor. Aleluias. Negar a si mesmo, negar a nós mesmos, é tampar as brechas. Como que o Senhor falou no meu coração? Tampa as brechas. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Jesus, que às vezes nós damos brecha dentro de casa e vimos para a casa do Senhor, e muitas das vezes as brechas é dada que não tem necessidade. Eu vou te dar um exemplo de mim. Irmãos, eu sou muito enjoada. Estou convertendo, mas eu sou muito enjoada. Sou muito organizada. Eu era enjoada e sou organizada. Eu gosto das coisas assim, entendeu? Eu gosto de vir para a igreja, está tudo arrumadinho. Eu gosto de trabalhar, está tudo arrumadinho. Então assim, errado às vezes porque em excesso estressa a cabeça da gente. Só Jesus. Tudo em excesso estraga. Aí, às vezes, acontecia, né? Porque não acontece mais. Às vezes, eu vinha para a igreja e falava: Gabi, você não sai daqui sem fazer isso.
Leandro, pelo menos o seu prato você tem que lavar. Não sei o que, não sei o que. Mas dando ordem. Dei brecha. Porque aí deixei isso tudo brabo dentro de casa. Aí vem todo mundo brabo para a igreja. Aí eu faço louvor braba. O que deu? Brecha. Aí o que acontece? Às vezes a igreja não recebe por causa de brecha. Então começa a tampar as brechas dentro da sua casa. Começa a pedir o Espírito Santo de Deus para te ensinar como agir dentro de casa. Marido que está aqui, não quebra a mão lavar o prato, tá? Porque o Leandro está aprendendo, graças a Deus, a mão dele está lá atrás. Marido que está aqui, não quebra a mão estender a toalha. Porque o Leandro aprendeu, graças a Deus. A mãozinha dele está lá, ó. A glória de Deus. Marido que está aqui, não quebra a mão, organizar o sofá quando sentar, faz aquela bagunça nas almofadas com a mulher. Olha, porque as irmãs, só Jesus. A gente olha para o sofá e pensa, Senhor, me dá graça para mim não socar essa escumadeira na cara desse homem. É assim que eu estava ficando. Aquela coisa de, sabe? Falei, não, Senhor, em nome de Jesus, eu quero converter. Sabe como que eu converti? Dando serviço, todo mundo. Dá serviço quem está lá na sua casa. Não mora todo mundo lá? Come todo mundo, toma banho todo mundo? Então, todo mundo pode pegar a toalha e estender no varal. Todo mundo pode lavar o pratinho. Todo mundo pode dobrar a roupinha. Ah, domingo, eu vim para cá, deixei um monte de roupa em cima do Leandro para ele dobrar. Falei, me ajuda, por favor, preciso da sua ajuda, ó, com sabedoria. Por favor, preciso da sua ajuda, que eu quero ir no louvor e vou voltar para acabar de organizar as coisas, porque aqui em casa está só Jesus. Sabedoria, pede ajuda. Não dá brecha, não briga, não estressa, sabe por quê? A gente está vendo tanta mulher estressada, tanta mulher doente, aí você pensa, Senhor, tanta mulher com depressão, sofrendo de ansiedade, que eu tenho que fazer, estou parando, irmãos. Estou parando, meu marido está lá, pode falar que é verdade, a minha filha está ali, estou parando. Em nome de Jesus, deu para fazer, a gente faz, a gente espalha serviço para todo mundo, cada um faz uma coisinha, porque graças a Deus, né, a gente trabalha, a mão não quebra. Em nome de Jesus, tampa as brechas. Não vem para a casa do Senhor. Ah, hoje eu não vou, porque eu não consegui fazer isso, eu tenho que dar conta de tudo. Deixa eu lá. Fala assim, Senhor, eu vou para sua casa, que eu quero te adorar, eu quero te glorificar. Aí o marido não vai vir, o filho, aqui filho, em nome de Jesus, meu filho, te peço ajuda aqui, tá? Em nome de Jesus, ora para ele, mete a mão na cabeça dele, ora para ele, em nome de Jesus. Não se estresse, não dê brecha, não dê brecha. Venha para a casa do Senhor alegre, para adorar e glorificar o Senhor, porque assim o Senhor faz a obra. Assim o Senhor trabalha em nossos corações. Quando nós vimos para a casa do Senhor alegres. A Bíblia fala, alegrei-vos, como nos disseram, vamos para a casa do Senhor. Então vem alegre. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está acabando, tá? Eu queria dar 2 exemplos de pessoas que negou a si mesmo, fez a vontade do Senhor e foi vencedor. O primeiro é José. Irmãos, quando eu vejo o filme de José, ou eu leio a palavra de Deus que fala, né, sobre tudo que aconteceu com José, eu penso, meu Deus, tudo que José sofreu, nós sofremos no espiritual. Às vezes pessoas nos lançam em buracos com uma palavra só. Me lançaram, irmãos, uma vez, sempre gostei muito de louvar, mas a voz, né, só Jesus. Uma vez fui louvar na igreja quando eu era do Bonfim, a pessoa riu de mim, mas riu de debochar mesmo, que eu esqueci a letra do hino, não conseguia lembrar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa nessa noite, desde aquele dia, eu nunca gostei de rir das pessoas quando erra. Nunca gostei. Igual eu falei, sempre falo com a minha irmã, sempre falo lá em casa, quando a pessoa erra, ajuda ela, porque isso cria um bloqueio na vida dela. Eu fiquei com um bloqueio no meu coração há muito tempo. Ninguém sabia disso. Me chamava para o louvor, não vou entrar não. Mas dentro de mim eu falei, eu vou entrar, para os outros rir de mim, não vou não. Os outros vão rir de mim, o irmão vai rir de mim, não sei o quê. Aí um dia o Senhor usou uma pessoa para me chamar para o louvor. Falei, não vou entrar não. Por quê? Aí me perguntou por quê. Eu falei, não, que eu tenho medo dos outros rir de mim.
Não pensa assim não. Quem quiser rir, ri. É mesmo, né? Quem quiser rir, ri. Aí hoje, para a glória de Deus, a gente adora o Senhor. Não somos perfeitos, mas a gente adora o Senhor. José foi um homem a qual passou por muitas coisas, onde ele podia ter negado aquele momento ali e falado: eu não quero isso. Eu vou largar para lá esses sonhos que o Senhor me deu, que o Senhor prometeu. Eu vou largar para lá, não vou seguir Jesus não vou fazer a obra dele não. Quantas das vezes é assim conosco? A gente quer deixar aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas, pelo simples fato de nós estarmos passando provação. Se é através da aprovação que nós vamos ser aprovados, como que a gente quer ser aprovado sem aprovação? Não entra na minha cabeça. Se é através da aprovação que nós vamos conseguir maturidade espiritual para aguentar as batalhas da vida, as burdoadas da vida, como nós não queremos passar aprovação? É simples assim. E o que mais me chamou a atenção, Gênesis 39, depois os irmãos quiserem ler, que é muito grande, né? José foi acusado de algo que ele não fez. Quando aquela mulher ali agarrou ele, né, a esposa de Potifar, né, agarrou ele, falou que ele tinha feito com ela e que deixou a roupa na mão dela. Olha a armadilha que Satanás armou naquele momento. José não podia ter ficado ali, mas José, ele negou, falou: não, o que o Senhor tem para mim é muito maior do que esse momento aqui de prazer. O que vai fazer nós continuarmos prosseguir é isso, e o que o Senhor tem para mim é muito maior do que essa provação que eu estou enfrentando. O que o Senhor tem na minha vida, na minha família, o que o Senhor tem preparado para mim é muito maior do que isso que eu estou enfrentando. Sabe por que às vezes as pessoas afastam da presença de Deus? Porque não lê a Bíblia, infelizmente. Porque das vezes que eu quis abandonar tudo, falei: Senhor, me ajuda aqui. A Bíblia. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a ler a palavra de Deus e pedir o Espírito Santo para falar conosco, nós entendemos que se nós sairmos da presença de Deus, a gente não tem para onde ir. Aí tem umas coisas meio coisadas, porque se a gente afasta da presença de Deus, não tem para onde ir, então é na presença de Deus que nós temos que ficar, amém? Você pode dizer amém? É na presença de Deus, é negando a nós mesmos, seguindo a Jesus, aleluia, não desprezando aquilo que o Senhor passou, não desprezando o momento que nós estamos enfrentando, é que nós vamos alcançar a nossa vitória. Que às vezes a pessoa passa uma perda igual nós passamos, igual, né, muitas famílias passou, ainda mais com a situação que foi forte da pandemia. Às vezes a pessoa passa aquela perda, pensa em abandonar o Senhor, mas não tem como. Nós não podemos desprezar o momento. Se você está no seu momento de luto, no seu momento de tribulação, não despreza. Ora, busca o Senhor, jejua, faz propósito. Senhor, não estou conseguindo jejuar, faz o propósito. Começa a ler sobre o propósito. Fala assim: eu quero fazer esse propósito porque eu não estou conseguindo. Eu quero caminhar com Jesus, mas algo me puxa para trás. Faz um propósito. Não despreze a sua cruz. Não despreze aquele momento que o Senhor está permitindo você passar, porque é através desse momento difícil que você está passando é que você vai aprender algo. Eu aprendi. Eu era uma pessoa muito difícil de perdoar, não vou mentir para você. Eu era uma pessoa só Jesus. Além de ter umas coisas assim, igual Pedro, muito difícil de perdoar. Só misericórdia. Então, com tudo que o Senhor permitiu eu passar e tem permitido, para a glória de Deus, aqui no meu coração não entra mágoa. Ela vem, mas ela sai, porque há poder no nome de Jesus. E o Senhor está me ensinando a ter maturidade espiritual para entender que a minha luta não é contra vocês. A luta de vocês não é contra mim, mas é contra o demônio, contra a potestade
potestade, contra principado, contra o inferno que usa pessoas para nos jogar para baixo. Você acha que aquilo que as pessoas falam a respeito de nós, a respeito da nossa família, é ela? Não, Satanás. O Satanás soprou no ouvido de Pedro e ele falou, é assim que ele faz, ele sopra. Quantas das vezes o inimigo sopra, a pessoa fala, aí você quer lá brigar, quer descer, não desce, sobe, olha para o alto, porque é do alto que veio o nosso socorro, amém? Você pode dizer assim, é do alto que veio o nosso socorro, aleluias, é do alto que veio o nosso socorro. Toda vez que o inimigo vier contra você, toda vez que o inimigo vier contra nós, usando pessoas para nos afrontar, você fala assim, oh Jesus, eu não vou me rebaixar ao nível de Satanás, porque é do alto que veio o meu socorro, é do alto que veio o meu refúgio e fortaleza. Aleluias. Então José ali, ele negou a si mesmo, ele negou a sua vontade. Irmãos, eu meditando nessa palavra, os irmãos devem concordar comigo. Você acha que a esposa de Potifar era feia? Eu já vi filmes, as mulheres muito bonitas, com as roupas muito, tudo muito perequetada. Você acha que a mulher de Potifar era feia? Não era. Mas o que estava dentro de José era muito maior do que aquilo que Satanás estava preparando. Olha que Deus poderoso. Ele coloca dentro de nós que o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que aquela cilada que Satanás preparou lá fora. O que o Senhor tem para nós é muito maior, muito melhor que o inimigo preparou lá fora. Às vezes tem pessoas, cada um tem uma dificuldade, A minha dificuldade às vezes é ficar calada, mas o Senhor está trabalhando. Eu olho para o alto e falo, Senhor, me ajuda. Às vezes a dificuldade de muitas pessoas é entrar no YouTube e ver às vezes coisas que não é, do agrado do Senhor. Às vezes a dificuldade de muitas pessoas é reunir numa turma e falar de Jesus. Igual o assunto, já falei, às vezes o assunto sai de todo mundo, menos de Jesus. Só que a partir do momento que José negou, ele fugiu da situação, a vitória dele já estava garantida. Então foge da situação. Se você vê que aquele assunto ali vai puxar para um assunto que não te agrada, foge do assunto. Eu fujo. As pessoas acham que eu sou sem educação, mas tem hora que eu sou meio mesmo. Começar a falar comigo coisas que eu não quero ouvir, falar, não dá licença que eu saio de perto. Alessandra gosta, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei também que se eu começar a falar, o negócio vai ficar meio quente. Então, eu estou fugindo. Uma pessoa, um dia eu estava conversando com ela. Ô, Alessandra, você não tá... Falei, não, eu saí de perto porque José fugiu. Até Joelma, a gente subiu conversando. José fugiu da situação. Ele viu que ele não ia aguentar, irmão. Porque a mulher era bonita. Você vê que aquela situação você não vai aguentar. E não aguenta não, porque a carne, o espírito é forte. Mas a carne, às vezes a pessoa faz o pecado, vitamina. Que às vezes a pessoa só lembra que a carne é fraca. Não, irmão, fiz isso, eu falei mal, porque a carne é fraca. Mas pecado não é vitamina. Pecado não é comida. Pecado é para a gente afastar dele. Ah, irmã é grossa, ignorante, não gosta de ficar perto da gente quando a gente está falando algumas coisas. Não fico não. Não fico não, sabe por quê? Porque dependendo do assunto, a gente fala umas coisas que não vai agradar nem aos irmãos e muito menos ao Senhor. Então eu vendo a palavra, vendo a vida de José, eu me alegro muito. Falar, Senhor, muito obrigado. O Senhor deixou esse exemplo aqui para mim fugir das situações. Então foge. Se é para fugir, foge. Se não vai aguentar, foge. Se vai estressar, se vê que um ambiente... Ah, Alessandra, te convidei para um aniversário, você não foi? Não fui não. E não vou. Dependendo do ambiente, não vou. Ah, você está desfazendo? Não. Porque eu sei que o ambiente, que o assunto vai sair coisa que não agrada o Senhor. Ou que vai me aborrecer. Então eu não vou. Não precisa me convidar que eu não vou. Aleluia, Jesus. Eu tinha, segundo exemplo, Ana.
Amo, gente. A história de Ana, ela identifica com muita gente aqui, principalmente eu. Gente, Ana, ela negou a si mesma naquela parte que Penina ficou com aquela falação na cabeça dela. Irmãos, como que o Senhor tratou comigo? Falei, misericórdia. Quando eu perdi o neném em 2004, eu encontrei umas Peninas. Tinha uma pessoa que sempre eu encontrava com ela, irmãos. Não vai arrumar filho, não? Você perdeu o neném, não vai arrumar filho, não? Aí toda vez que ela encontrava comigo, no começo, eu falava, não, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Se eu perdi o primeiro neném, Deus está no controle. Deus vai dar na hora certa. Só que depois de algum tempo que a pessoa foi me perguntando, eu não aguentei. Falei, vamos fazer um negócio? Dobra o seu joelho e pergunta para Deus. Não pergunta mais para mim porque eu não tenho filho, não. Porque isso é pergunta que você tem que fazer para Deus. Se Ele te responder, você me fala. Agora para de ficar enchendo a minha cabeça toda vez que você me vê falando de filho. Porque se o Senhor não me deu, é porque a hora não é dele. Se o Senhor não realizou ainda sonhos em nossas vidas, porque a hora não é dele. Amém? Aí o Senhor ministrou meu coração. E se eu tivesse no lugar de Ana, a Penina falando toda a vida, assim acontece conosco. Às vezes tem situação que a pessoa fica cutucando. Como nós temos agido? Ana agiu na oração. A palavra de Deus fala que ela, nos momentos mais difíceis dela, ela subiu na oração. Foi para a oração. Se nós fizermos isso, toda vez que a Penina enchesse a nossa cabeça, Penina aqui pode ser o inimigo soprando na nossa mente. Penina aqui pode ser aquela pessoa, a irmã vai na igreja, faz isso, mas eu vi bem a irmã falando isso. É o acusador. Agora, nós temos que ver como nós vamos agir diante dessa situação. Ana orou. Ana entregou nas mãos do Senhor. E Ana foi presenteada com Samuel e mais alguns filhos. Que a Bíblia fala 5 ao total ou 6. Algumas pessoas falam 6, mas a Bíblia fala 5. Olha o que Ana conseguiu através da oração e negando a si mesmo. E ficando calada à afronta do inimigo. Às vezes nós não vencemos aquela situação, porque na hora que vem a afronta, a hora que vem o inimigo contra as nossas vidas, nós queremos brigar, nós queremos fazer aquilo que a carne manda. Aí a gente não vence, aí a gente fica triste, aí nós ficamos tristes, aí nós ficamos angustiados, aí nós vamos todo dia e falar, Espírito Santo, eu não queria ser assim. Ai, Espírito Santo, eu não queria brigar, porque não negamos a nós mesmos. Negue a si mesmo, negue a sua vontade, negue aquilo que vem sobre a sua vida para você fazer. Aleluia. Eu anotei aqui, não despreze a sua cruz. Eu já falei, aquele momento de dor, igual eu passei, e naquele momento de angústia, igual nós passamos, ir para o Senhor. E não deixar de lado a palavra de Deus, e não despreze a sua cruz, e não deixar de jejuar naquele momento que você acha que não tem jeito. Ah, meu filho não tem mais jeito não, eu oro, ele está na droga. Tem jeito sim. A cruz não é seu filho. A cruz não é seu marido. A cruz não é sua casa. A cruz não é seu irmão. A cruz é o momento que você está passando, onde você tem que jejuar, orar e ler a Bíblia. O Senhor falou muito forte ao meu coração. E em vez de nós, no momento que passamos provações, no momento que passamos momentos difíceis, falamos coisas que não provém, vamos para
oração. Irmãos, essa experiência que eu passei da pessoa falar algo que eu não gostei foi tão forte que eu comecei a tremer. Sabe quando você luta contra a sua carne e você pensa assim: eu não vou vencer, ai Senhor me ajuda, eu não vou vencer. Eu comecei a tremer porque eu queria brigar, porque eu queria falar, porque eu queria agir. Mas eu falei: Espírito Santo de Deus, se o Senhor tem mesmo, Senhor, um plano na minha vida, se o Senhor quer mesmo nos usar, me ajuda, porque eu não consigo. Por mim, eu brigo. Por mim, eu falo. Só que eu quero fazer a vontade do Senhor. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós queremos negar a nossa vontade. Nós queremos seguir ao Senhor. E para seguir ao Senhor, o que nós temos que fazer? Não falar mal dos outros mais. Deixa para trás. Deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Para continuar seguindo ao Senhor, é não se estressar quando as pessoas vêm nos corrigir, porque nós precisamos de correção. Às vezes a pessoa vem: ô Alessandro, o louvor hoje, você foi ruim no ensaio. Seja humilde. Poxa vida, foi mesmo? Ó, misericórdia, quer que eu saia do louvor? É ser humilde, reconhecer. Erramos, pecamos, mas nós temos um Deus a qual nos justifica, amém? Nós temos um Deus a qual nos purifica a todo tempo. Nós temos um Deus que é misericordioso e tem nos dado graça, porque é tudo pela graça, favor imerecido. Será que nós conseguimos entender isso? Que é pela graça, que se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos estar aqui. É pela graça, pela misericórdia do Senhor que nós conseguimos estar aqui. Aleluias. Para terminar, para a gente orar, eu gostaria de ler uma parte que o Senhor falou muito ao meu coração, onde a cruz, ela simboliza vitória. Você pode dar um amém? Simboliza esperança. Então você que chegou aqui hoje meio assim: não tem jeito. Tem, porque o Senhor está aqui e Ele nos dá esperança, Ele nos traz vitória, Ele nos traz perdão, Ele nos traz redenção, Ele nos traz salvação, Ele nos resgata e Ele nos traz nessa noite libertação. Irmã, mas eu não faço, eu não fumo, não bebo, mas às vezes faz coisa pior. Libertação de nós mesmos, libertação das nossas vontades, libertação de quando der aquela vontade de orar e de ler a Bíblia e alguém chamar: vamos conversar no WhatsApp, ou vamos ver um filme. Já aconteceu isso muito comigo. Depois eu fiquei com vergonha do Senhor. O Senhor me chama para ler: está passando um filme bom, vou ler Você vai ser liberto nessa noite, em nome de Jesus. Quando vier a vontade dentro do seu coração, eu quero ler a palavra. Quando alguém fala: está passando um filme bom, está acontecendo isso, vamos conversar. Você fala com ela: não precisa falar. Às vezes a pessoa acha que a gente quer aparecer, né? Irmão, quero ler a Bíblia agora. Não precisa não. Irmão, vou estar ocupado agora. Assim que eu desocupar, a gente vai conversar. Não desocupa não, continua lendo a Bíblia. Continua lendo a Bíblia. Continua adorando ao Senhor. Porque às vezes aquela chamada no WhatsApp é para te distanciar do que o Senhor tem para a sua vida. Aquela chamada no telefone é para os assuntos, é para distanciar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? A libertação, o voltar para a presença do Senhor, o não desprezar a cruz nessa noite, simboliza isso. Nós estarmos na presença do Senhor, firmes na palavra, lendo a palavra, orando, independente da situação. Irmão, hoje eu estou triste, lê a Bíblia e ora. Irmão, hoje eu estou angustiada, lê a Bíblia e ora. Irmão, vou mentir para você não, eu perdi a minha mãe tem 5 anos, parece que foi hoje. Lê a Bíblia e ora.
Ah, irmã, eu perdi meu filho. Parece que foi hoje. Lê a Bíblia e ora. Ah, eu perdi fulano. Tem tanto tempo. Tem 10 anos. Ah, parece que foi hoje. A angústia, a tristeza, a opressão, ela vem. Lê a palavra. A palavra do Senhor, ela nos sustenta. A palavra do Senhor, ela nos mantém de pé. A palavra do Senhor traz redenção, traz salvação, traz libertação. A palavra do Senhor é quem nos alimenta e nos mantém de pé. Às vezes você pensa assim: hoje eu vim na igreja pela graça. E porque com certeza você leu algo aqui na palavra do Senhor que te chamou a atenção. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Te chamou a atenção. Então você está aqui, porque a palavra do Senhor te chamou a atenção. Ele está aqui. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Aleluias. Glória a Jesus. Só para terminar, irmãos, eu gostaria que a irmã Sara colocasse ali o versículo, Isaías 40, 31. Aleluias. Isaías 40, 31. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Você espera no Senhor? Então Ele está aqui nessa noite. Eu te convido a levantar, em nome de Jesus, o seu lugar neste momento.